está aqui um dos mais eminentes processualistas que o judiciário brasileiro tem. Quando nós interpretamos norma processual, é um balanceamento entre segurança jurídica e o coeficiente de justiça. É esse o tempero. Ora, por que nós admitimos esse debate da coisa julgada inconstitucional na impugnação da sentença ou na rescisória? É o que a lei diz. Porque tem preclusão. A reclamação não tem. E esta é a razão porque fica desproporcional à luz do sistema jurídico se nós abrirmos, ministro Alexandre, com todo respeito... Não, nós vamos afastar a DI 2418. Nós vamos ignorar totalmente a DI 2418. Nós vamos admitir a DI 2418 nos embargos, na impugnação à sentença e na rescisória. Veja, não, mas por quê? Vossa Excelência fala... Não há essa limitação. Não, é isso que a lei... A DI 2418 não diz isso. Nós estamos adstritos ao código. O plenário, nós estamos adstritos à decisão vinculante também do plenário. Um código novo. A turma também deve respeito à decisão do plenário. Agora, presidente, veja, Vossa Excelência diz 67% das reclamações são oriundas da Justiça do Trabalho. Se nós dermos esta largueza à reclamação, e veja, nós vamos ter que dar integralmente, não vai ser só para a Justiça do Trabalho. É esse? Nós vamos explodir o Supremo de reclamação. Não, porque tem que nós tenhamos... 67% já com essa interpretação, porque vão continuar entrando. Tanto que a ministra Carmen nega, mas a reclamação entra. Então, automática. Aqui, a prova de culpa invigilando, é isso que está escrito. Com que elementos de convicção, a não ser externos aos autos, nós vamos infirmar esta conclusão da instância competente. Esse é o segundo momento. Nós temos que decidir se nós vamos reconhecer ou não o cabimento da reclamação. Acho que, no meu modo de ver, com a devida vênia, eu entendo que a eminente relatora foi prudente em parar na admissibilidade. Exato. Essa questão é importante a ser... Por isso que eu trouxe para ser discutido na turma presencialmente. Eu entendo com a devida vênia. Veja o seguinte, os juízes estão desconhecendo a alegação de constitucionalidade na impugnação do cumprimento de sentença. Só se cumpre uma sentença transitada em julgado. Aí a sentença transitou em julgado. Aí a parte pode, no cumprimento de sentença, impugnar. Olha, muito embora a parte tenha ganho com decisão trânsita, só que o Supremo declarou inconstitucionalidade, então eu tenho o direito de impugnar. Se o juiz desconsiderar, cabem inúmeros recursos. Agora, como é que nós vamos admitir direto a reclamação? Porque, presidente, não é só na Justiça do Trabalho, não. Isso vai abrir reclamação para todos os segmentos do direito. Todas as vezes... Quantas vezes eu fui do STJ? Eu já vi vários casos que foram julgados no STJ, às vezes até como repetitivos, que o Supremo muda completamente em controle concentrado ou em controle difuso, o incidente, portanto, está valendo do mesmo jeito. Então, quer dizer, nós vamos admitir, além da impugnação da sentença, recursos correspondentes, ação rescisória e agora a admissão de uma reclamação direta. Eu acho que isso com a devida vênia, vai gerar um problema de infraestrutura do próprio Poder Judiciário, porque as causas tributárias virão todas de reclamação. Toda vez que a Fazenda obtiver uma decisão favorável aqui numa declaração de constitucionalidade, ela virá com reclamação. Então, são 67% de trabalhista, pode colocar 30% de tributário. Isso aí significa, sabe o quê? Insegurança jurídica. Uma total insegurança jurídica. Ministro Zanin. Senhor presidente, eu acho que, nesse caso, também, ministro Fux, eminentes colegas, nós não podemos considerar esse precedente vinculante. E aqui pediria a vênia só para ler o item 11 do acórdão, que diz o seguinte: a constitucionalidade do parágrafo único do artigo 741 e do parágrafo 1º do artigo 475L do CPC de 73, e aí diz o ministro Teori, semelhante aos artigos 525 e parágrafos, decorre do seu significado e de sua função. São preceitos normativos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram apenas agregar ao sistema processual um instrumento com eficácia rescisória de certas sentenças eivadas especiais verificados vícios
de inconstitucionalidade. Então, o que o Supremo decidiu naquela oportunidade é que esse artigo 525 permite que o juiz, aliás, permite não, o juiz deve reconhecer que, tendo um título executivo sido formado com base numa lei inconstitucional, ele tem que afastar a validade daquele título executivo judicial. Se o juiz não faz, ele está não só desconsiderando o artigo 525, inciso 3, como desconsiderando este precedente vinculante do Supremo. Então, como compatibilizar? O precedente, ministro Zanin, alude ao 988 do CPC? Não, ele alude ao artigo 525, Nós estamos de acordo 3. com ele. Mas esse artigo é que prevê a exceção de inconstitucionalidade. Impugnação com prazo preclusivo. Essa é a expressão. A exceção, as exceções materiais, dentre a exceção de prescrição e a exceção de constitucionalidade, são matérias alegáveis pela parte. Tudo aquilo que o juiz pode fazer de ofício não inibe a iniciativa da parte. Isso. Mas tudo aquilo que depende da iniciativa da parte inibe a atuação de ofício. O juiz, sem impugnação... Não, mas o juiz aqui não está agindo de ofício. Aqui, na verdade, a parte tem um prazo para apresentar a impugnação e alegar a exceção de constitucionalidade na forma do inciso 3. Se a parte o fizer, aí o juiz deveria reconhecer, se houver essa inconstitucionalidade reconhecida pelo Supremo, deveria reconhecer que aquele título executivo judicial não subsiste. Se ele não faz, e aí? Ele está não só desrespeitando o inciso 3 do artigo 525 do CPC, como também está desrespeitando, ao meu ver, um precedente vinculante do Supremo. Mas, ministro, a súmula vinculante do plenário estaria sendo afastada por nós. Quer dizer, este precedente da ação direta de constitucionalidade 2481, que diz respeito a um caso sobre uma determinada situação e que, para esta, tem efeito vinculante, nós acataríamos a súmula do Supremo, que obriga todos os órgãos do Poder Judiciário, não. Mas, na verdade, essa súmula... a 734. Que não é vinculante. Não faz parte da súmula vinculante, não. Mas é do plenário. Não, mas não é súmula vinculante. Não foi votada como súmula vinculante. Mas é um precedente do plenário. Não tem a maioria vinculante. Mas é um precedente do plenário. O que eu estou dizendo aqui, há um precedente do plenário... Não vinculante e 2 vinculantes. E este aí teria para a declaração de constitucionalidade. Eu reitero, na ação declaratória de constitucionalidade foi julgada procedente para dizer que era constitucional, não houve declaração de constitucionalidade. Manteve-se a norma que já existia. Ministra Carmen, com sua vênia e licença, o tribunal está repleto de acordo no sentido que não cabe reclamação se a parte não fizer uso de todos os recursos correspondentes. Então, por exemplo, se no primeiro grau, na impugnação ao cumprimento da sentença, o juiz desconsiderou, cabem inúmeros recursos, cumprimento de sentença em primeiro grau. Você tem apelação, você tem recurso especial. Não é a sociedade recursal e nós todos falamos isso. Pois é, exatamente. É por isso que eu estou de acordo. Quer dizer, poderia a parte interpor, se o juiz desconsiderar, ela pode interpor apelação, recurso especial, inclusive recurso extraordinário direto. Porque quando se trata de declarar com o eu concordo, ministro Fux, nós acabamos de analisar um caso, no caso da Algema, em que a reclamação veio direto da primeira instância. Também não houve recurso para a segunda instância. Mas não tinha trânsito julgado. Não, mas não tinha trânsito julgado. Mas não esgotou todos os... Então, a verdade é que às vezes nós admitimos, às vezes não admitimos, cada vez é uma admissão. Aí Vossa Excelência está me arrumando um silogismo bacana. Não, de jeito nenhum. Não havia coisa julgada, caberia... Mas caberia recurso. Caberia recurso para o tribunal. Poderia caber até habeas corpus. E nós, na generosidade do habeas corpus, que é o único caso que nós usamos, nós não definiríamos e declinaríamos para o órgão competente, mas a reclamação contra uma súmula vinculante é cabível nos termos do 103 da Constituição. Neste caso, há uma série de dados. Agora, eu acho, primeiro, ótima discussão. Segundo, como Vossa Excelência é um craque em matéria de presidência, acho que pode dar uma de Ulisses Guimarães
tantas vezes presidente, tanta coisa. Vamos a votos, porque eu acho que aqui não muda ninguém, não. Sim, acho que não há... Ninguém vai convencer mais ninguém aqui. Eu tenho esperança de convencer Vossa Excelência. Eu estou convicto que Vossa Excelência vai se convencer. Não hoje, mas no futuro irá. Eu sinto isso. Vossa Excelência se enganará e se convencerá de que, enquanto o Supremo Tribunal Federal não exigir o cumprimento dos efeitos vinculantes de suas decisões, nós não teremos segurança jurídica no país. Jamais em países da common law estaremos discutindo isso. Jamais em países onde a segurança jurídica impede estaremos discutindo isso, porque dia após dia reiteradas decisões desrespeitam o Supremo Tribunal Federal. Mas vamos a voto, como voto o ministro Flávio Dino. E eu voto com a ministra Carmen. Ministro Zanin. Senhor presidente, eu vou pedir vênia para divergir, porque entendo efetivamente que o artigo 525, ele prevê uma hipótese de mitigação da coisa julgada e que caberia ao magistrado observar e se não o fizer, ele estará descumprindo não só esse precedente, como também esse artigo, como também o precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal. Então, o meu voto é no sentido de conhecer a reclamação e, nesse caso, julgar procedente todas as que estamos discutindo. Exato. Ministro Fux. Presidente, já te falei suficiente. Eu voto com a relatora pela inadmissão e considero que uma postura diferente do Supremo seria suicida, absolutamente suicida. Eu também peço vênia, a ministra Carmen Lúcia, já havia votado na vista, dando provimento ao agravo regimental e julgando procedente a reclamação para determinar o retorno dos autos à origem. E proclama o resultado, a turma por maioria, isso em todas as reclamações são idênticas, a turma por maioria negou provimento ao agravo negou provimento ao agravo regimental, vencidos o ministro Alexandre de Moraes e Cristiano Zanin. Afastamos somente a aplicação da multa prevista pela ministra Carmen Lúcia, do parágrafo 4º do artigo 1021, porque não foi unânime a votação. Então, pacificado o assunto na turma até o ministro Flávio Dino alterar o seu posicionamento. Nada mais a ser julgado. Agradeço a participação dos eminentes colegas. Eu e a ministra Carmen Lúcia, daqui 2 horas e 22 minutos, estaremos em sessão novamente no Tribunal Superior Eleitoral. Agradeço a participação.